Boa noite, meninos e meninas da transformação. Vocês já ouviram falar em cidades autossuficientes e globalmente conectadas? Então, a gente vai conversar hoje com o maker Gustavo Abreu sobre esse tema. É super bem-vindo no meu canal aqui. Para quem não conhece, é a menina da transformação, que tem a história aí bem de transformação. Eu tenho certeza que você vai compartilhar com a gente essa história. Olha só, eu fui colocar agora na lista de transmissão e teve uma pessoa que já falou assim: o que é essa história de maker? Aí eu falei: você tá curiosa? Então participa da live e vem saber o que é. O que acontece? O Gustavo Abreu é filho de uma amiga muito querida, que eu espero que esteja aqui em breve com a gente, podendo falar da constelação familiar. E o que acontece é que ele é maker. Nós não sabemos o que é essa história de maker. Ele vai contar pra gente. E ele escolheu um tema que é muito interessante e uma frase que eu adorei, eu anotei. Ele colocou assim, se está quebrado, conserte. O tema, como eu falei para vocês no início, nós vamos falar sobre cidades autossuficientes e globalmente conectadas. Só que antes disso, eu queria que o Gustavo se apresentasse, contasse um pouco da história dele. Eu acho que como eu, assim, a menina da transformação, ele deve ser visto como um louco, fora da caixinha, né? Então, se você puder falar como que começou essa história, como que você chegou até onde você está hoje e também explicar já para as pessoas o que é esse conceito de maker. Não, com certeza, Naila, vamos lá. A gente contando, né, olhando para a história de trás para frente, fica muito mais fácil, né? Eu acho que eu vou contar aqui desde o princípio e vai fazer tanto sentido, né? Mas acaba que quando a gente está olhando para frente não fica tão claro, né? Então eu fico feliz de poder estar aqui hoje, olhando para trás um pouquinho, trazendo um pouco da minha experiência, né? E que eu possa inspirar pessoas aí a tomarem atitudes e causarem transformações nas suas vidas, né? Essa história de maker e de, né, consertar as suas coisas vem desde o meu primeiro carrinho de controle remoto, né? Desde criança, o primeiro carrinho que eu ganhei, né? Logo depois que começou a acabar a bateria, 1, 2, 3 vezes, que perdeu um pouco a graça, assim, esse negócio de carrega, descarrega. Lembro que eu perguntava, né, para minha mãe, eu falava: mãe, posso quebrar? E aí pegava chave de fenda, pegava martelo, né, e quebrava, desmontava, fazia outras coisas, né, e desde esse princípio, assim, da minha infância, que eu me recordo, eu sempre tive esse contato com, tanto com tecnologia, né, uma coisa que eu sempre fui interessado, quanto ser dono das minhas próprias coisas nesse sentido de, né, desmontar, montar, consertar, né? Isso é uma das coisas que hoje está sendo fundamental para esse novo método, né? Esse novo meio de viver no mundo, de compartilhar as coisas, de poder fazer tudo de uma maneira mais sustentável, né? Esse modelo de compra tudo da China baratinho, né? Feito nos milhões, né? Não dá para seguir, né? O mundo não consegue se sustentar desse jeito, né? E tem um projeto de sustentabilidade no mundo que diz que em 2054, 70% da população mundial vai viver nas grandes cidades, né? Então, se a gente continuar nessa lógica de consumo, de comprar tudo em volume ou comprar coisas descartáveis, né? O mundo não suporta, né, todo mundo vivendo dessa forma, né? A gente, né, comprava geladeira antigamente, durava a vida toda, né? Hoje, inclusive a primeira crise de né, casais, de novos casais, é quando os eletrodomésticos começam a estragar, né? Ali com 7, 10, 12 anos, geladeira começa a estragar, fogão começa a estragar, casal acaba brigando, né? Então a gente Gustavo, você está falando isso, eu acho muito interessante, porque é uma abordagem que tem a ver, né, com a menina da transformação. Nós estamos falando aqui do elemento terra, mas não só o elemento terra, como tudo que é
de realização, de sustentabilidade, mas como que a gente lida com o nosso planeta também. E, infelizmente, a gente vem explorando o planeta, né, e não cuidando da nossa casa. Esse é o momento de estar cuidando da nossa casa e, por incrível que pareça, eu venho de um processo de transformação. Uma das coisas que eu vi, assim, a primeira transformação que eu fiz foi em 2009, mexendo no armário. E eu observei exatamente isso que você falava, assim, como as roupas duravam um tempo. Eu tinha roupa de quando eu tinha 20 anos de idade. Aí eu resolvi seguir o método Marie Kondo, ou Mary Kondo, não sei como fala, uma japonesa aí que fala assim, ó, você coloca tudo no chão, escolhe o que vai descartar, joga tudo no lixo e fica com pouquinha coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fiz isso, só que tem algumas coisas que eu precisei comprar, porque eu doei muita coisa. E aí, quando comprava, sabe aquela camiseta branca básica, que agora ela abre, ela é fast fashion. Então, não dura mais. E me incomoda muito essas coisas que não têm essa durabilidade. Porque eu prefiro ter pouca coisa durável, boa, do que um montão de coisa para seguir moda, entende? E é legal você estar falando isso, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tema nosso, né, de sustentabilidade, que é um valor que eu acho que ele veio para ficar e a gente precisa incutir mesmo para o pessoal que está chegando, para as novas gerações aí mesmo. Então, você começou desde pequeno com essa história de desmontar, consertar. Ai, Marluce, imagina esse menino em casa, né? Desmontando tudo. Mas foi muito legal porque te trouxe alguma coisa. Você falou desde pequeno, né? Qual a idade que você tinha quando você montava, desmontava e como que foi isso? Porque de certa forma é um talento, é um dom que veio desde criança. E como que isso se desdobrou nesse homem aqui que está na nossa frente falando desses valores hoje. Parabéns, viu, Marluce, pelo seu filho. Ah, ela é sempre super orgulhosa disso, né? E era, inclusive, desmontadora também. Né? Ela conta a história de que minha avó tinha um acendedor automático de fogão que ela ficava super intrigada para entender por que que você clicava aquilo ali e saía fogo, acendia o fogão. Diz ela que desmontou e não conseguiu montar de volta, e aí ela ficou traumatizada, né? Então, eu acabei vindo na minha geração, desmontando tudo e até conseguia montar de volta e quebrei esse bloqueio, né, de pôr a mão nas coisas. Ótimo, Mas aqui ó, ela tá falando que você queria ter uma oficina no quintal e chegou aqui para te saudar bacana, falando, nossa, super maker aí, um amigo seu. E aí a pessoa que me perguntou o que é o maker acabou de chegar na live, então vamos ver o que é. Não, e aí, assim, você tinha perguntado, né, dessa trajetória para chegar até onde eu estou hoje, e veio, né, desde da infância, desse desmontar brinquedos e montar coisas novas, né, passou por um interesse em informática desde muito novo. Meu primeiro curso, né, eu fiz um curso de informática com 9 anos de idade, se eu não me engano. Tem o certificadozinho lá, bonitinho. E desde Uau! então, né, continuei explorando e buscando conhecimentos, né, na área técnica e cheguei, né, muito cedo fazendo ensino técnico, né, um ensino médio de tecnologia no Cotemig. Eu já entrei na carreira muito técnica, né, em telecomunicações, trabalhava com redes e tive um ciclo muito rápido, né, de passar por uma carreira, né, porque eu desde os 14 eu já prestava algum serviço, fazia alguma coisa com tecnologia, mas com 16 eu comecei a Nossa! trabalhar com, né, carteira assinada, trabalho fixo, escala, né, era serviço em escala Muito e novo, né? Que muito vida, novo. desde os 9 com esse interesse, 14 anos já trabalhando, 16 anos carteira assinada, super. Carteira assinada e trabalhando muito já, né? Não era um Uhum. trabalho que só batia ponto e desligava a cabeça, né? Já era um trabalho em que saía da empresa, mas a cabeça continuava ligada naquilo, a responsabilidade continuava e isso continuou, né? Eu lembro dos meus amigos, quando a gente saía, eles não entendiam
o Plantão. tamanho dessa responsabilidade, né, de um plantão, né, de ficar de sobreaviso, né, eles me olhavam com o telefone e o computador, assim, de canto, né, no encontro, e ficavam, cara, mas como assim? Como que você está trabalhando, né? Então, isso começou muito cedo e talvez tenha sido um dos motivos de ter feito eu passar por um processo, né, de amadurecimento na profissão, da carreira, de chegar muito cedo, né, no topo desse Uau. mercado, e fez com que eu percebesse que aquilo ali era vazio, né? A gente ficava plantão, trabalho, né, horas assim. Eu lembro que meu olerite tinha assim, né, era o salário e o 60% do que eu ganhava era hora extra, Para aí. adicional noturno, insalubridade, papapá, papapá, papapá. Então, assim, é, era absolutamente insustentável, né? E Insustentável para aí. um corpo humano, né? Aqui, ó, não sei se você sabe a minha formação, eu sou médica de formação, dá plantão a essa loucura, e aqui a gente vai só acumulando funções. Eu, inclusive, eu tive um burnout, assim, um esgotamento total que me levou a esse caminho de Deus, a felicidade não está fora. Onde que ela está? Eu estou buscando no lugar errado, não é na carreira que me contaram que era. Então, não é que a gente não vai se realizar, a gente tem um serviço, eu com esse trabalho da Menina da Transformação, estou super feliz, a gente tem uma doação, mas a felicidade ela não está aí nessa carreira que te consome a vida, que te faz dormir com preocupação, e você é super precoce. Que idade que você fez? Você começou com 16, que idade que você chegou nesse topo aí e resolveu mudar, Não, né? com 20 não é nem que eu resolvi mudar, eu não aguentava mais. Né, assim, já Eu não tinha demorei mais 20 anos força. para descobrir isso. Aí, o que você fez em 4, eu fiz em 20. Só um pouquinho mais lento. Um pouco mais, um pouco mais. Mas eu acho que essa velocidade, ela não é importante, né? Eu acho que independente de quando essa mudança aconteça, ela é super válida, né? Você Sim, é tem muito casos... individual, né? É Mas muito, sabe outra muito. coisa, o Gustavo, que eu percebo? Pode ser uma impressão apenas, mas eu acho que faz sentido, assim. É a forma mesmo que a gente está evoluindo, a velocidade das coisas e a expansão da consciência. Eu acho que a gente está num outro nível de ser, de consciência, onde a gente não precisa mais sofrer o que os nossos avós, nossos pais ou a gente mesmo ficar ali anos e anos sofrendo para poder transformar. Então, assim, eu fico feliz de passar por essa experiência e saber que, por exemplo, eu estou influenciando as gerações aí dos meus primos, dos meus sobrinhos, que sabe que a vida é impermanente, que a gente pode mudar e que a gente tem vários talentos para colocar no mundo. Então, assim, está de parabéns e que bom que foi rápido, né? E eu espero que seja cada vez mais rápido para o processo aí de cada ser humano, né? Que tiver Sim, insatisfeito, porque quem está satisfeito, feliz, deixando bem ótimo. claro, que não tem a ver. Eu posso estar na minha profissão trabalhando até muito, extremamente feliz. O que aconteceu no meu caso é que eu fiquei só focada no que era exaustivo e esqueci o que era revigorante. Esqueci de olhar para dentro, para a essência, para os relacionamentos, para o que me equilibrava na vida. E agora eu estou tendo essa oportunidade, inclusive, de contar essa história. Mas eu quero falar menos e mais te escutar. Não, mas é muito isso mesmo, acho que tá certíssimo. E é o que a gente estava falando no começo, né? Desse vazio, nessa falta de sentido, de correr atrás só dessa realização profissional também, e de ganhar mais, e de, né, só conquistar as coisas, né? Esse coisas fica muito pesado na nossa vida. É programado desde muito cedo, né? Pela televisão, pelas mídias e tal, da gente comprar e ter coisas. E essa carreira pesada me levou, né, muito cedo a perceber que isso não fazia sentido mais. Eu estava extremamente novo, né, um bebê com 20 anos e sem energia. Chegava o domingo que eu Nossa, conseguia descansar, eu não queria fazer nada. Eu queria literalmente deitar na cama, olhar para o teto e não ter que pensar em nada. Não tinha nenhuma uma atividade, um hobby assim que me desse
prazer o suficiente para desligar, né, daquela correria, né? Então, com essa idade, eu tive a iniciativa. Eu lembro que eu até perguntei para minha mãe na época, eu ainda estava com esse negócio do consumo, né, programado. Eu falei, mãe, eu tô com dinheiro guardado e eu sempre tive um sonho de ir para fora, né? Eu sempre quis fazer um Igual o meu. intercâmbio e eu tava com o dinheiro guardado. Eu falei, mãe, você acha que eu compro um carro ou, né, faço um intercâmbio, alguma coisa assim? E ela entendeu a situação, entendeu o porquê, ela teve essa sensibilidade de entender o porquê que eu estava perguntando aquilo, né? Porque se não fosse por nada, eu teria só comprado um carro, ou, né, talvez tivesse ido para o exterior e não tivesse nem feito diferença. Mas ela teve essa sensibilidade de entender o motivo, né, da minha pergunta e me apoiar muito. Falar, né, faz o intercâmbio, é uma coisa que você sempre quis, aproveita, tira esse tempo para desligar. E acabei indo para a Irlanda, fiz um curso de inglês, né, tive experiências incríveis lá. E isso foi a principal chave, né, que mudou essa reprogramação, né, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tinha um orçamento limitado, né, porque eu não podia trabalhar lá. Então, o dinheiro que eu tinha lá era o que eu tinha que sobreviver o tempo que eu fui, né? Eu te entendo isso, porque eu passei pelo processo de período sabático e é bem parecido, assim. A diferença é que na época, com a sua idade, eu não tive esse apoio. Eu tive todo pelo contrário, um peso para fazer a carreira. Né? A carreira de não ir. E meu pai era machista, ele falava assim, eu solto os meus bodes e prendo as minhas cabras. Ele falava isso. Nossa, difícil. Então, como se diz, você não pode ir. Então, eu tive que esperar formar em medicina, ganhar bastante dinheiro para poder começar a viajar. Então, eu quero dar parabéns assim para sua mãe pela sensibilidade dela, porque claro que cada pessoa, cada família tem uma história, tem um porquê. Hoje eu já compreendi isso, já aceitei, perdoei meu pai. Eu acho que tem até a ver com o trabalho que sua mãe faz hoje, que é da constelação familiar, porque assim, não é toda mãe que deixa o filho voar, né? E a gente tem a nossa história. Então é interessante a gente alçar os nossos voos. E que bom que ela teve essa sensibilidade para te encorajar, porque não é fácil tomar essa atitude. E sem apoio dos familiares é ainda mais difícil. Então ainda bem que mais tarde eu tive esse apoio. Mas assim, eu até emocionei na hora que você contou, assim, desse apoio que você teve. E que lindo que você pode hoje estar compartilhando algo tão valioso, assim. Parabéns. Parabéns pela sua atitude, parabéns para Marluce, parabéns por tudo, assim. Não, principalmente para ela, né? Porque para a mãe deixar o filho bater asa assim é difícil, né? Hoje em dia, né, a gente está cada vez mais aí sendo extremamente protetores, né, das crias, porque o mundo está cada vez mais estranho, né? Mas essa mudança de comportamento, de atitude, ela é fundamental para os próximos passos, para os novos capítulos que a gente vai viver, porque sem isso, né, no modelo antigo já não tem mais condição, né, de continuar. Mas isso foi assim, extremamente importante para essa virada de chave, que eu, inclusive, né, quando eu voltei... Ela quase surtou. Ela escreveu aqui, quase surtei. Várias vezes, não foi só essa não, tem várias histórias. Conta umas histórias pra gente, eu sei que, que a gente quer saber muita coisa, mas eu emocionei aqui, viu, Marluce? Eita, menino que você trouxe pra gente. Não, e aí, assim, isso foi a primeira grande virada de chave, que inclusive quando eu voltei, eu não tinha absorvido toda a experiência, eu não tinha absorvido o que tinha mudado dentro de mim, e por necessidade, né, porque eu tinha acabado de passar um ano, né, me bancando num país em euro, né, que o chopp custava 5 euros, né, então eu voltei assim, absolutamente zerado, né, eu não tinha R$1, né, tinha literalmente zero, e tive a felicidade de ter feito essa carreira em telecomunicações, ter muitos contatos, e um amigo, quando eu cheguei, me perguntou, falou, Gustavo, você está precisando trabalhar?
Eu falei, cara, Sim. muito, muito, né? E aí ele falou, não, porque me procuraram e tem uma oportunidade, e era inclusive uma oportunidade para trabalhar na Vale, né? Então, assim, você pensa quase que um emprego dos sonhos, né? De estabilidade, enfim. E aí eu acabei entrando, né, para esse emprego, só que ele foi, assim, a gota d'água para eu entender que não era isso que eu queria mais, né? Que não, essa vida não fazia sentido. Porque eu cheguei lá e eu fui massacrado por essa propaganda e por essa modalidade de, né, trabalho contínuo, pesado, fazer carreira de anos na empresa, na mesma É. função, né? E aí pessoas sempre conversando sobre as mesmas coisas, né? De consumo, aí falava mal de político, alguma coisa de futebol e reclamava da mulher em casa, né? E aí o assunto Que era triste, esse, né? não E não tinha mudou muito, né? conteúdo, não tinha conteúdo, você não conectava com as pessoas, né? Você não interagia além dessa conversinha de elevador, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que foi assim, emprego relâmpago, não lembro nem se deu 2 meses, né? Eu vivi um ano na Irlanda, fazendo tudo a pé, indo de bicicleta para onde eu precisava e me locomovendo né? Eles têm um tram lá que é tipo um metrô, assim, um bondezinho ou ônibus. Aham. E para trabalhar lá na Vale eu demorava 1h30 no mínimo de carro para chegar e pegar a caminhonete e entrar na mina, toda aquela burocracia, né, de trabalho formal. E aí, Gustavo, diga. é o seguinte, eu tive a impressão assim de compartilhar um momento da história. Você vai, né? Você sai, você expandiu, sua mente expandiu, você se transformou. E eu tive essa mesma sensação. Aí você volta e eu também me iludi. Eu achei que eu ia conseguir voltar para o meu anterior. Mas a metáfora que me vem agora é o seguinte: é como se a gente estivesse numa caixa e a gente sai dessa caixa. Só que a gente cresce. E aí depois não dá para voltar para a caixa, porque não cabe nem o braço mais na caixa. E aí a gente fica sufocado. Para quem está no sistema, não consegue enxergar muito isso. Mas para quem vivencia na pele, é completamente assim, entendível. E as pessoas não entendem, né? Falam assim, mas como que você largou isso? Uma universidade, um salário de médica, um não sei o quê. E é fato, o salário te deixa confortável, a situação te Super. deixa confortável. Mas e a conexão, primeiro com a gente mesmo? Né? Como que você faz com essa conexão? E depois para o que a gente está oferecendo para o mundo é a forma que a gente está vivendo. Então eu acho muito incrível, assim, sempre que eu encontro pessoas mais novas do que eu estou hoje com 45, a geração mais nova, eu vejo como que os interesses, lógico que não é todo jovem assim, mas como está mudando, como as pessoas estão mais andando de bicicleta, preocupada com a sustentabilidade, não se importando tanto em se matar de trabalhar para ter o apartamento ou aquela mansão, quer viver mais experiências, graças ao bom Deus, eu tive essa atitude de viver experiência, fico feliz demais você estar vivendo e contando isso, quero até ouvir mais essas suas experiências, do que simplesmente seguir um caminho, né, que contaram que é. E não, mais uma vez, não significa que não vai ser assim. Muita gente vai ficar feliz em fazer carreira, em ficar anos num lugar. Mas quando não é a sua essência, não bate com a essência, não dá, né? Não, Aprendendo muito aqui. e essa comparação, né, que você fez de sair da caixa e depois voltar para ela, eu acho que é a maior verdade possível, assim, né? E a nossa zona de conforto é a caixa, né? Querendo ou não, isso foi programado e tá na gente, né, quando você pensa assim, porque o caminho faz sentido, né? Você estudar, trabalhar, juntar dinheiro para conquistar o que você quer, faz sentido, né? Você vê inúmeros exemplos que deram certo, pessoas que trabalharam a vida inteira, criaram os filhos, aposentaram, estão lá, né, com sua casa, todos os filhos criados, e deu certo, né? Mas a partir do momento que você vivencia, né? Eu nessa viagem eu fiz mochilão na Europa, peguei carona na Hungria com um cara que eu não trocava uma palavra em comum, né? A gente se comunicou
com linguagem corporal, né, porque não falava a mesma língua. Né, enfim, tem inúmeros casos dessas viagens lá que eu demorei para absorver, demorei para entender, né, o quanto isso fez diferença na minha vida, mas foi fundamental para entender, né, essa conexão com o outro, né, que somos todos seres humanos, parece que é uma coisa tão banal de dizer, mas que isso se perde, né, na correria do dia a dia. Quem já pegou um metrô em horário de pico em São Paulo sabe que as outras pessoas não são humanas, né? Parece que você está num campo de guerra, né? Eu vi ontem um documentário que falava assim, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Uhum. Apesar de que você é um maker. Não, eu gosto Conta de fazer, pra gente, né? o que é o... Ó, eu tenho uma pergunta, porque a gente já tá meia hora aqui. Nossa, se deixar, eu quero ouvir... fica só contando Não, caso. se deixar, a gente vai ficar mais que hora. Mas a questão é a seguinte, eu quero ouvir as suas experiências, mas ao mesmo tempo ter essa informação do tema. Então, assim, até para te trazer de volta, se você puder responder pra gente, o que é o maker e o que é um laboratório de fabricação digital? Né? Existe essa fabricação digital, como que ela pode ajudar esses produtores locais? Muita gente não sabe o que é isso. Uhum. Não, pois e isso, vamos lá, né? Uma coisa de cada vez, né? O que é ser maker? Maker, todos nós já nascemos sendo, isso é fato, né? Não tem como não ser, né? Desde o primeiro brinquedinho lá que você pega as formas, né, o quadrado, o triângulo e o círculo, e encaixa onde ele precisa encaixar, né, esses brinquedos cognitivos, eles já são uma expressão maker, né, que é fazer alguma coisa, que né, se expressar através do fazer, né, e uma das coisas que, né, ao longo desse tempo trabalhando com fabricação digital, sendo maker, né, eu percebi que muita mulher chega numa oficina, num espaço de fabricação digital e se amedronta ou se sente um pouco inibida falando, mas eu não sei fazer isso, não sei usar essa máquina. E eu sempre dou exemplo, né? Olha, vocês passam um delineador no trânsito, né? Vocês seguram um menino no colo e fazem qualquer outra coisa necessária na vida, né? Então, assim, a habilidade não é um problema, né? A habilidade vocês têm de sobra, né? Vocês só não foram expostas e estimuladas a estar nesse ambiente e usar essas coisas específicas, né? Mas a essência de resolver problemas, né? Seja fazendo a famosa gambiarra, né? Seja de criar alguma coisa, inovar numa receita, o que quer que seja, isso é a essência maker, né? Tá. Então, esse termo hoje, ele vem principalmente dos Estados Unidos, porque lá é muito comum, as lojas lá de material de construção e de coisas para casa, elas têm não produtos prontos, né? Tipo uma Leroy Merlin da vida, né? Que você compra a estante. O máximo que eles fazem é te dar ela desmontada para você mesmo montar, né? Mas lá você compra muito material, né? Se você quer uma estante, você compra uma chapa, você corta a chapa do tamanho que quer, pinta ela do tamanho que quer e você cria, monta, né? E instala a sua própria prateleira, seu próprio móvel, suas próprias coisas em geral. Né? Então, isso lá é uma coisa que vem muito forte desde, né, do princípio aí do século, depois da Revolução Industrial, e a gente está começando a aderir mais, né, a isso. A gente sempre teve algum tio na família, ou vizinho, né, que era o meu caso, inclusive, que tinha ferramenta, tinha oficina em casa, né? Mas não é uma coisa tão comum hoje em todos os lares, em todas as casas, né? Aqui no Brasil. Então é uma coisa que a gente está vindo, tem cada vez mais vídeos instruindo, né, como fazer as coisas de passo a passo. As pessoas estão se propondo cada vez mais a fazer as suas próprias coisas, né? Na França isso é aquela bricolagem, né, que o pessoal fala. Agora, Exato. Por outro lado, eu lembro quando eu fui visitar um primo meu nos Estados Unidos, e era assim,
sofá, televisão, computador, tudo na porta de casa porque era lixo. Então, assim, é um consumo absurdo, assim. Essa coisa as pessoas assustam, mas você vai consertar o seu computador, você vai mandar o seu celular consertar, compra outro, né? Então, é a dualidade. Tem um lado, sim, que está indo para esse movimento, que bom que a gente está indo por aí, mas existe o outro lado da coisa muito descartável, forte, né? Muito, muito. E aí tem, inclusive, uma grande briga nos próprios Estados Unidos, que é o direito de manutenção dos seus itens, né? Uma tradução livre, assim, o direito de Tá. consertar as suas próprias coisas, né? Isso veio surgiu assim no interior dos Estados Unidos, de fazendeiros que tinham tratores John Deere, e que pagavam quase $1 milhão por um trator, que eles não podiam trocar uma lâmpada. Eles tinham que mandar o trator para uma autorizada para eles trocarem a lâmpada. E o motivo deles não trocarem é porque tinha um sensor na lâmpada que só o funcionário da empresa tinha a senha para liberar no sistema e o trator funcionar com a peça nova. Né? Então, assim, eles estavam no meio dos Estados Unidos, é muito grande, né? Muito vasto, e tem lugares muito isolados, né? Então, você imagina o cara, assim, no meio do nada, ter que pagar um frete para levar um trator para uma cidade para eles fazerem uma manutenção que ele poderia fazer na fazenda, né? E isso né, assim, não tornava viável para os fazendeiros. Eles começaram a brigar por esse direito, né, de ter acesso ao software que liberava o trator funcionar. E aí isso trouxe a atenção de grandes fabricantes como Apple, Microsoft, Samsung, né, grandes marcas de eletrônicos, porque isso influenciavam eles também. Né? Então eles perceberam que se liberassem o cara consertar o trator, ia liberar a gente consertar o nosso computador, a gente consertar o nosso celular, né? Consertar a nossa geladeira. Porque hoje é o que você falou, se o telefone estragou, se ele tomou, né, aquela famosa queda que quebra a tela, estraga não sei o que, a gente faz as contas, vale a pena comprar outro. Né? Por quê? Eles são feitos de uma maneira já que não vale a pena consertar. Né? Então existe hoje um grande movimento pressionando as fabricantes para produzirem coisas que, não que a durabilidade seja exorbitante, mas que elas pelo menos sejam consertáveis. Né? Então, né, voltando até para o tema de ser maker, você pode e deve ser capaz de consertar suas próprias coisas. Né? Hoje tem absolutamente qualquer item que você possui hoje, se você digitar o nome dele e como consertar o que estragou, você vai encontrar um vídeo no YouTube, com certeza, ensinando. Né? Então, antes de jogar fora, antes de comprar um novo, né, por favor, tentem pesquisar, porque pode ser simples como trocar uma pecinha desse tamanho que faz ele funcionar e vai durar aí mais uns bons anos, né? Que bom. Então, estamos aí com o maker desde os 9 anos de idade, que já consertava, mas antes de consertar, destruía tudo, né? Você falou que desmontava, mas é assim que aprende, né? E o que parte do processo, né? Com certeza. Isso que você falou me tocou também, porque eu, como mulher, a gente tem essa coisa do machismo mesmo, né? A mulher vai lidar mais com coisa de cozinha, vai ser super criativa, às vezes num bordado, mas consertar é mais difícil. A gente vê uma mulher que troca lâmpada em casa, né? Tem marido de aluguel para quem mora sozinha, para ficar chamando para poder fazer essas coisas. Então, também é um desconstruir, é uma mudança de paradigma. Para mim, eu estou pensando assim, como que eu posso ser maker? O que eu vou consertar meu? Assim, é um convite que você está fazendo que me tira da minha zona de conforto, assim, total. Mas o que é a fabricação digital também, e como que você coloca isso nesse mundo agora, como que você vê em relação à sustentabilidade? Se alguém estiver ouvindo a sua história falando, uau, eu quero ser maker, como que eu faço para fazer parte disso? E como que você fez também, aí eu acho que já contando a sua experiência, nas suas viagens, né? Porque eu sei que você viajou muito,
Mas assim, como que você faz para ser o maker fora? Existe essa troca? Como que essa rede funciona? Então, né, voltando até a primeira pergunta do o que é um laboratório de fabricação digital, ele é um ponto crucial nessa história toda e até no motivo dessa live, né, vamos dizer assim. Porque o que a gente estava falando e você comentou, não sei nem o que eu faria, né, se eu quiser me tornar uma maker, eu não sei nem o que eu faria na minha casa, né? E pode ser tão simples quanto trocar a resistência do chuveiro. Tá? Que é uma coisa assim, banal, mas que dá um medo danado. Pensar em eletricidade, pensar em abrir um negócio que sai água e energia e que, né, assim, se der errado, explode. Mas é assim, banal ao ponto de assistir um vídeo de 5 minutos no YouTube, você vai pesquisar, né, o modelo chuveiro tal, troca de resistência, vai ter uma lista de vídeos ensinando de vários jeitos diferentes. Um deles vai te explicar bem o suficiente para você se sentir seguro, né? E essa atitude, né, quando trazida para um laboratório de fabricação digital, assim, revolucionário. Por quê? O laboratório de fabricação digital, ele é um espaço que você pode, né, que eles falam tirar as ideias do papel, né, mas vai além disso, porque você tem acesso, né, a máquinas e ferramentas que normalmente você não teria em casa. Né? Então, vai além de uma oficina que tem, né, martelo, furadeira e serra. Né? Tem essas coisas também, porque são importantes, né? São úteis. Mas, além disso, tem impressora 3D, tem máquina de corte a laser, que dá para fazer aqueles trabalhos delicados de convite de casamento vazadinho, ou, né, enfim, peças ornamentais, assim, decorativas. Tem uma máquina que chama Fresa CNC, que é o que as fábricas e o que os marceneiros hoje usam para fazer armários planejados, para fazer mobília, né, certinha, né, uma coisa que não é artesanal hoje é com certeza feita numa CNC. Então você tem acesso a máquinas e ferramentas que vão desde de uso, né, que você pode usar tanto para criar um artesanato, fazer um item decorativo simples, a resolver um problemão na sua casa, que é um armário, né? E isso, quando você fala, primeira coisa que vem à cabeça é, nossa, mas não sei nem por onde começar, né? Assim, para quem nunca trocou a resistência de chuveiro, quem sou eu para fazer um armário, né? Mas a grande beleza, e aí que entra a parte de ser globalmente conectado, é que o conhecimento ele é compartilhado no mundo inteiro. Né? Então, um dos casos que a gente estava até conversando antes, que mostrou muita relevância, tanto do compartilhamento aos projetos e à informação, né, de forma gratuita, no mundo inteiro, foi a produção de face shields, né, que são aquelas máscaras de proteção, no mundo inteiro. Para o coronavírus agora, né? Para o coronavírus, né? Por quê? Conta pra gente, assim, eu acho que muita gente nem sabe disso, né, de como que surgiu isso aí. Pois é, isso assim, quando estourou a pandemia, né, no resto do mundo, vamos falar assim, a China já estava impactada há muito tempo, né? Então já estava começando a ter alguma dificuldade de fornecimento de material, de cadeia de produção, etc. Quando, né, foi ali meados de fevereiro, meados de março, perdão, a gente começou a ter isso mais forte no resto do mundo, né? Primeiro a Europa, depois aqui no Brasil e nos Estados Unidos, as coisas começaram a parar de chegar. Né? As matérias-primas não chegavam, os produtos não chegavam, começou a atrasar tudo. E a linha de Faltando frente material, né? Faltando material para a linha de frente, hospital, um monte de gente denunciando. Pois é, e muitas pessoas, né, trabalhando sem equipamento de proteção, porque não tinha, mas tinha que trabalhar, tinha que tentar salvar vidas e, né, não tinha o que fazer. E aí, essas duas coisas, né? O acesso aos projetos, à informação gratuita, e o acesso a esses espaços e essas máquinas fez com que comunidades, pessoas, né, ou instituições
se propusessem a produzir essas máscaras, porque existia um projeto aberto e de graça na internet. Olha que legal. Era só baixar, né, ter o material, baixar o arquivo, dar play na máquina que você começava a produzir máscara de proteção. Né? Então, tiveram movimentos, né, em vários micropolos, assim, cidades ou comunidades. Na Europa, que foi a primeira grande atingida, tanto pela pandemia quanto pela falta de suprimentos, e depois isso foi vindo para cá. Né? Só que quando veio para cá, já tinha lá na Europa uma marca na República Tcheca feito um desenho e sido aprovado pelos órgãos regulamentadores de vigilância, de saúde, etc. Então já estava, né, mais que confirmado que isso aqui funciona. Então a gente aqui no Brasil não perdeu tempo em tentar reinventar a roda. A gente já começou baixando o que fizeram lá na República Tcheca e produzindo. Sim. Né? Então, e hoje a gente vê um monte de gente, né, usando assim, tá tranquilo. Eu recebi em vários grupos essa informação, assim. E aí é um modelo descentralizado também, né? Exato, né? Porque o que aconteceu? A partir do momento que existe um projeto aberto, as pessoas vão, né, modificando o que acham necessário. Então, tem modelos que a parte lateral tampa até em cima, outros que vêm até mais embaixo no queixo, outros que são só à frente. Né? Isso vai variando de acordo com a necessidade. E aí o pessoal sabe que faz diferença. Muita gente ficava naquela coisa. Teve um blá 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 aqui no Brasil. Usa máscara, não usa, protege, não protege. Gente, protege. Ponto final. Sim, a gente falar sem a máscara joga em tudo quanto é canto. Então funciona, é importante usar. Agora está me vindo uma questão aqui. É por isso que você fala que as patentes é coisa do passado? Exatamente por isso. Né? Imagina se quem fez esse projeto lá na República Tcheca tivesse essa mentalidade de criar uma patente. Né? Morria mais gente ainda, socorro. A patente não ia nem ter saído ainda. Né? Eles iam estar no processo ainda de patente. Né? E nenhum de nós teríamos acesso a esse projeto tão bem elaborado e que ajudou a salvar tantas vidas. Né? A gente, aqui em Sorocaba, desde março, no laboratório que eu trabalho hoje, a gente já produziu mais de 5.000 máscaras, todas sendo doadas, tá? Para hospitais, penitenciárias, que estão sendo extremamente afetados agora com isso. Que trabalho bonito. Não, e que assim, como eu comentei antes, né, assim, isso não era possível, nem quem tinha dinheiro, nem o Albert Einstein, nem o Hospital das Clínicas conseguia comprar esse material. Sim. Então foi justamente essa descentralização de produzir cada um no seu laboratório que possibilitou que esse material fosse distribuído para quem precisava no Brasil inteiro. Né? Então aqui em Sorocaba, que é onde eu estou hoje, a gente produziu mais de 5.000, lá em Belo Horizonte teve um grupo enorme também, produziu mais de 30.000. Então vamos colocar assim, pelo menos em cada capital, tinha uns grandes centros produzindo essas máscaras e distribuindo para os arredores. Então, de uma forma descentralizada, a gente conseguiu pulverizar e cobrir o Brasil inteiro com o projeto da República Tcheca. Né? Que se fosse depender da China para produzir em massa, mandar um navio para o Brasil, esse container ser aberto ali em Santos para distribuir para o Brasil todo, a gente já está em 6 de julho e essa cadeia ainda não está funcionando bem. Né? Você não encontra hoje esses produtos importados da China, que era o tradicional, né? Até antes da pandemia, o tradicional era absolutamente tudo vir da China. Agora, isso já não está sendo mais a mesma realidade. Né? Então, essa mudança de pensamento de resolver seu próprio problema, né? de buscar esses projetos, seja tutorial no Pinterest, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, tem um vídeo ou uma animação de alguém te ensinando a fazer alguma coisa, né? Você buscar esse conteúdo que está disponível aí, né, a rodo na internet,
e buscar um laboratório de fabricação digital, ou uma oficina, ou usar suas próprias ferramentas, né, é uma das maneiras que está revolucionando essa cadeia, tanto de produção quanto de sustentabilidade, né, porque a gente está deixando de terceirizar toda a parte de matéria-prima, de produção, de resíduos, né, de produção que na China é muito maltratado, para fazer numa escala muito menor aqui, que vai atender só a nossa demanda e que a gente tem capacidade de tratar melhor essas questões. Sim. Né? Então, se Sim. você fizer sua própria máscara, você está causando muito menos impacto do que um processo inteiro de importação da China de matéria-prima, transporte para cá de volta para você comprar na mercearia, né? Então, esse caso aí do coronavírus foi um dos grandes exemplos assim que mostraram o poder, né, de como que as pessoas podem se unir, podem ser makers, né, podem assumir esse papel de resolver os próprios problemas para trazer uma solução para um problema gigante, né, que foi essa primeira onda aí de contaminação em que as pessoas não sabiam nem se precisava usar ou não precisava usar máscara, né? Eu espero que hoje todo mundo saiba que precisa. Precisa, gente. E aqui, incrível saber desse modelo descentralizado, sustentável, com tanta generosidade, e perceber um modelo também que é bem diferente do modelo que eu fui criada, onde a gente tinha o professor que era a autoridade, que passava o conhecimento, e a gente ficava pedindo bênção o tempo todo para saber se está certo ou não, e aí, quando vinha uma coisa muito criativa, disruptiva, era muito interrogado, muito difícil de ser colocado. E aí eu acho interessante você contar isso, ao mesmo tempo, me vem esse questionamento assim, qual que é a sua, não sei nem se é visão de futuro, ou se isso já está acontecendo, se é uma realidade, porque tem muita gente que está assim, não, quando isso passar, vai voltar ao normal. Assim, o que eu estou vendo no meu trabalho, por exemplo, não vai voltar ao normal, já mudou tudo. Olha aqui, eu estou aqui fazendo live, estou comunicando, estou fazendo publicidade no meu trabalho aqui com vocês. Então, mudou um monte de coisa. Ao mesmo tempo, aquele conhecimento que era tão sagrado e passado de uma forma tão secreta, está aí para todo mundo. Quais são os novos valores, né, o Gustavo? O que eu, por exemplo, o que uma outra pessoa que tinha um modelo de trabalho hoje está aí acessível para todo mundo? Qual que é o diferencial? Eu fico vendo assim, por exemplo, medicina. O cirurgião maravilhoso, mas só que o robô, ele vai operar mais preciso do que a mão de um ser humano que pode tremer e etc. Só que esse cirurgião vai continuar fazendo diagnóstico. Onde que está a grande diferença? Né? O que você vê, assim, você que vivencia isso? Queria muito a sua opinião. Se você tiver alguma informação mais sobre a fabricação, o laboratório digital, eu acho que é interessante você falar. Uhum. E queria sua opinião, assim, porque eu te vejo super antenado, você é um cidadão do mundo, né? Você não tem limite. Né? Você é uma pessoa que não tem limite. Ele tá em qualquer lugar, conversa com um húngaro em sinal e resolve coisa ali, e tem um monte de experiência e não se apega a nada. Eu tô aqui meditando, trabalhando desapego, e ele já é um ser desapegado, assim, que flui com a vida. Parece super banal falar, mas para desapegar é só desapegar. Né? Se você desapega, desapegou. Mas, gente, assim, só desapegar. Desapega, desapegou. Mas, se você puder falar isso, eu quero, viu? Muito. Porque eu acho que é importante para muita gente que está aí apegada, inclusive diante de tudo isso que está acontecendo. A casa já caiu, já desconstruiu tudo e a pessoa está ainda achando que tem que segurar alguma coisa, sabe? Não, e eu acho que o principal é, né, aceitar, como é que eu posso colocar? Estar bem com as mudanças, porque elas acontecem, quer a gente veja ou não, né? A gente tinha até comentado antes, e vou dar um exemplo até um pouquinho mais antigo, né? Hoje a gente está aqui fazendo uma live no Instagram, né? 12, 13 anos atrás, né, foi quando inventaram o primeiro iPhone. Não tinha nem celular assim com a tela toda touch, né, que foi o começo dos smartphones, e ninguém sabia para que usar esse negócio.
Hoje, assim, se a gente esquece o carregador e está no meio do trabalho, a bateria acaba, a gente fica louco. O mundo Sim, acaba, o mundo para, é, a gente entra numa câmera lenta, assim, que parece que a vida não vai continuar enquanto você não começar a carregar tá. seu telefone, né? Eu vivi isso nos Jetsons, do desenho animado. Eu falava, gente, será que isso vai acontecer? E olha nós aqui, né? Que legal. Estamos aqui, né? E essa mudança aconteceu de uma forma muito natural, a gente não percebeu, né? Hoje, por causa do coronavírus, acaba que a gente está um pouco mais de receio. Mas, né, pré-coronavírus, todo mundo de 0 a 120 anos sabe o que é Uber, já usou ou conhece alguém que usou, mínimo. Sim, Uber. É um serviço que nasceu, né, chegou no Brasil 6 anos atrás, no Rio de Janeiro. Né, chegou em 2014 no Rio de Janeiro. Em 2014 a gente usava o quê? No máximo tinha um convênio com uma cooperativa de táxi que ligava e o táxi vinha na sua porta te buscar. Né? Então, Olha essa como economia que compartilhada, ô Gustavo, ela veio para ficar. Esse modelo criativo que você está falando, descentralizado, veio para ficar. Tudo isso faz parte, na sua opinião, de um processo evolutivo do ser humano, mas também de um novo modelo que precisa ser resgatado por conta do planeta. E é com isso que você está certeza. falando? Não, exatamente. E essas mudanças, né, esses exemplos que eu estou dando, são para virar uma fichinha para a gente perceber que o que o coronavírus está fazendo é acelerar algumas mudanças. As mudanças elas já vêm acontecendo, né, obviamente cada vez mais rápido, mas vinha num ritmo que o coronavírus acelerou agora. Então, assim, gente, mãe, te amo, não é ofensa não, mas minha mãe saber o que é Zoom, falar de Zoom, falar de videoconferência, falar de teletrabalho, é uma coisa que mostra que assim, todo esse processo fez isso vir para a vida das pessoas. Hoje todo mundo sabe o que é home office. Isso é uma Eu coisa tô que para aqui de mim home. assim era inconcebível um ano atrás imaginar que a maioria da população do Brasil que tem acesso à internet, né, tem acesso à informação, estaria bem com fazer chamada de várias pessoas, né, fazer juntar um monte de gente na mesma sala para conversar pelo É, telefone junto, é. trabalhar de casa, né? A Hoje, minha mãe é mais 60 normal. também, e ela assiste as aulas, nas lives todas, tudo ao vivo, tá em casa, e aí. Gustavo, a gente conversou. Tem para te falar que tem só 4 minutos, passa muito rápido. Nossa, Primeiro gente. eu quero, assim, super te agradecer. Eu não sei expressar o tão que eu estou feliz da sua presença, do tanto que você agregou aqui para gente, porque o meu público não é um público tão jovem, a maioria tem acima de 35, 40 anos, então, assim, é a geração X para cima, que a tecnologia às vezes é muito difícil ainda, mas assim, a gente vem com vocês aprendendo, quebrando padrões, rompendo, né, esses paradigmas. Então, pessoal jovem, vem participar aqui, ajuda a gente precisa de vocês para fazer esse novo modelo, né, com muito respeito, eu acho, com muita cooperação. Com certeza. Consideração final sua, e pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês, vamos escutar aí as considerações finais do Gustavo, e gratidão mesmo, assim, muito feliz com a sua presença, gratidão. Não, prazer, Naila, é todo meu, é um privilégio estar aqui também, poder compartilhar, né, essas experiências e essas visões, né, diferentes do mundo. E eu acredito que, assim, consideração final aceita que dói menos. Gente, vai mudar, já mudou, muda todo ano, igual eu vi que o Marcílio comentou aqui, que as grandes guerras e dificuldades que os seres humanos enfrentam causam grandes mudanças, né? Então, assim, para no tempo agora, olha para 6 meses atrás. Você não acreditava que teletrabalho funcionava, você não, talvez nem sabia que era home office. Hoje, né, você já está fazendo ou conhece alguém que está fazendo. Né? Então, Sim. assim, em 6 meses, você mudou sua opinião sobre uma coisa sem nem perceber. Né? Uhum. Então, assim,
tomara que não seja necessário a gente passar por outras tantas pandemias para ter mudanças boas assim também, né? Que a gente tem essa capacidade de perceber, tem essa sensibilidade, né? De perceber essas mudanças que são muito positivas, né? Vem sempre com crítica, vem sempre com dificuldade de adaptação, mas hoje está ajudando muita gente. Imagina se o teletrabalho hoje não fosse possível, quantidade de outras mais milhões de pessoas que estariam desempregadas, né? Eu conheço muita gente que está trabalhando de casa, né? Então a gente, ao invés de ter, não vou nem me arriscar a chutar o número aqui de quantos milhões, mas provavelmente a gente teria o dobro de desempregados, né? Então essas mudanças são sim positivas, né? E a gente tem que aceitar elas sempre com bons olhos, né? Porque elas vão vir, não tem como, não adianta fazer beiço, né? Ela vai continuar vindo, né? Não adianta fazer birra, e é sempre para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para melhorar a nossa vida, né? Então, trago essa mensagem para a gente tentar fazer um pouco mais de força e perceber o lado bom de tudo, né? Porque sempre tem um para alguém, né? Que lindo! Gratidão, então, por sua consideração aí final. Pessoal, boa noite. Muito, muito, muito obrigada. Espero que você volte aqui para compartilhar mais com a gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Tchau.